Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês algumas possibilidades do homem se aposentar com 60 anos de idade e ter aí a sua tão sonhada aposentadoria. É isso mesmo? Então fique comigo até o final do vídeo. Eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, também ativar as notificações para não perder absolutamente nada. Se você tem 60 anos de idade ou se você tem um pai que tem 60 anos, no mínimo, já encaminha esse vídeo, porque aqui tem oportunidades que você não pode perder. Lembrando, o INSS vai pagar a sua aposentadoria desde a data do requerimento. Então, não adianta você preencher os requisitos aí há 5 anos. Se você não fez o requerimento, o INSS não vai ser bonzinho e vai conceder esse benefício e pagar todos esses períodos de atrasados. Ele só paga a partir da data que você entrar com o pedido. Então, é muito importante entender quais são os requisitos, se você preenche, se o seu parente, seu familiar, seu amigo preenche e já providenciar a documentação necessária e fazer o pedido o quanto antes. Chega de papo, vamos lá. Antes de começar as regras de aposentadoria para você que tem 60 anos, no mínimo, eu quero explicar uma lógica que hoje em dia é muito comum no previdenciário, que costuma ser a nossa regra, que é o quê? Uma lógica inversamente proporcional. Se você tem uma idade reduzida, consequentemente, você vai ter que preencher um tempo de contribuição maior. Se você tem uma idade maior, você consequentemente vai ter que preencher um tempo de contribuição menor. Tem sido assim a nossa regra, mas tudo no direito, tudo nós temos exceções. Então, além de trazer algumas possibilidades dessa, que você precisa preencher um tempo de contribuição maior, eu vou trazer nesse vídeo também duas possibilidades que o homem, além de ter 60 anos no mínimo de idade, vai ter um tempo de contribuição bem interessante para se aposentar ainda em 2024, em 2025. E vamos começar por uma regra que particularmente eu acho muito interessante por conta disso daqui, ó. Dinheiro que você vai colocar no bolso lá na sua renda mensal inicial. Quando você se aposentar, tem um valor que você vai colocar, não tem um valor final? Nessa regra que eu vou explicar agora, é a regra do pedágio de 100%, você tem direito a 100% do salário de benefício. Ou seja, é uma regra muito interessante, não só em razão dos requisitos, que você consegue uma idade menor, mas também porque você vai ter um valor de benefício bem interessante. Às vezes, aqui no escritório, o que acontece? O cliente chega, eu vejo que faltam ali poucos meses para ele atingir essa regra. Mesmo ele preenchendo o requisito já para uma outra regra, às vezes compensa esperar, porque é uma regra, como eu disse, que o cálculo final do benefício vai ser um valor bem interessante. Por isso, a importância de fazer um planejamento previdenciário. Quantas e quantas vezes já atendi homens e mulheres que estavam nessa situação? Eu olho, ela já preenche requisitos ali, às vezes até para mais de uma aposentadoria. Mas eu vejo que em poucos meses ela vai preencher, ou ele vai preencher, os requisitos da aposentadoria que eu vou falar para vocês, que é a aposentadoria do pedágio de 100%. O que eu faço? Eu espero atingir essa regra. Eu faço o cálculo, é lógico, para ver se vai compensar. Na grande maioria das vezes compensa, porque, como eu disse, é uma regra de cálculo muito interessante. Então, vamos lá. Aqui o homem precisa preencher esse requisito da idade, que é ter no mínimo 60 anos de idade. Se você já tem 60 anos de idade, fique tranquilo, já preencheu esse requisito. Agora, o próximo requisito, eu preciso que você volte em novembro de 2019. Você vai entrar numa máquina do tempo e vai voltar lá em novembro de 2019. Eu peço para você voltar nessa data porque foi a data da reforma da Previdência. Então, essa data é um marco muito importante em direito previdenciário. Em diversas vezes nós vamos voltar até lá para verificar o seu tempo, a sua idade, para ver os requisitos necessários. Certo, aí você voltou em novembro de 2019. Você vai calcular o seu tempo de contribuição até novembro de 2019. Então, calcule. Você vai encontrar um número. E qual que é esse requisito? É você cumprir um pedágio, você pagar um pedágio de 100% do que faltava naquela época
para você atingir 35 anos de tempo de contribuição. Esse número de 35 anos de tempo de contribuição também é muito importante, porque é o tempo que era necessário na aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma. Por isso que ele serve como um parâmetro em diversas regras de aposentadoria. Então, você vai voltar em novembro de 2019 e vai fazer o cálculo do seu tempo de contribuição. Se você localizou, por exemplo, 33 anos de tempo de contribuição, o que você precisa pagar para o INSS? Além de cumprir os 35 anos de tempo de contribuição, ou seja, mais 2 anos, você tem que pagar mais 2 anos, que é o pedágio de 100%. Então, você vai ter que cumprir aí, no caso, né, 37 anos de tempo de contribuição. Cumprindo esse requisito, você fecha e consegue se aposentar nessa regra tão interessante, porque você tem a idade, que é no mínimo 60 anos para o homem, e, além disso, você está cumprindo o pedágio de 100%. Eu estou falando hoje de regras para o homem. Se você é mulher que está assistindo, fique comigo, porque eu tenho certeza que você tem um marido, o pai, o tio e vários homens que cercam sua vida. E se você quer um vídeo como esse, coloque aqui nos comentários, mulheres, que eu vou trazer vídeos sobre regras de aposentadoria para vocês, mulheradas aqui de plantão. Vamos voltar. Essa é uma das possibilidades. E é aquela possibilidade que cai na regra. Pois veja, hoje, na regra da aposentadoria por idade, que é a regra da aposentadoria programada, o homem precisa ter 65 anos de idade. Nós estamos falando de regras de aposentadoria que o homem precisa ter no mínimo 60 anos. Aqui houve uma redução de idade. Consequentemente, há um aumento do tempo de contribuição, como eu expliquei para vocês lá no início do vídeo. E nós vamos falar de uma outra regra que se encaixa aqui também, mas é bem interessante, que é a regra de pontos. E os pontos nada mais são do que a somatória da idade com o tempo de contribuição. Você soma a sua idade mais o tempo de contribuição e você vai atingir uma quantidade de pontos. Essa quantidade de pontos, hoje em 2024, para os homens, precisa ser 101 pontos. Se você tem 60 anos de idade, consequentemente, você precisa ter 41 anos de tempo de contribuição para somar e atingir os 101 pontos. Algumas observações importantes. Quando você vai verificar esse tempo de contribuição, você precisa ter no mínimo 35 anos de tempo de contribuição. Então, é também um requisito que você tem uma condição nessa regra de aposentadoria. E se você, consequentemente, tem mais idade, vai reduzindo o seu tempo de contribuição, que eu disse, esses 41 anos vai reduzindo. Eu estou usando como parâmetro 60 anos de idade. Se você tem 60 anos, você precisa ter 41 anos de tempo de contribuição e atingir os 101 pontos para 2024. Outra questão importante: não se desespere com esses 41 anos de tempo de contribuição. Você pode ter aí tempo que não está na sua carteira e ele é contabilizado para atingir essa somatória necessária. Por exemplo, no caso de período rural, de atividade como militar. Tem tantas outras possibilidades que você pode somar para atingir esse tempo de contribuição necessário. Recapitulando o que falamos até agora. Falamos de uma regra bem interessante, que é do pedágio de 100%, e além disso, a regra de pontos, que você precisa ter essa somatória de 101 pontos. Duas regras com no mínimo 60 anos para o homem. E agora vamos para a terceira regra, que a regra, a lógica dela é muito parecida com a do pedágio de 100%, e ela chama pedágio de 50%, mas ela tem alguns requisitos bem diferentes daquela primeira. E a regra de cálculo aqui não é igual à do pedágio de 100%. Tá? Aqui a regra muda e nem sempre vai ser a melhor regra de cálculo. A gente precisa verificar cada caso e é importante o planejamento previdenciário por conta disso, que vai verificar todas as possibilidades de aposentadoria, qual o valor do benefício, vai calcular tudo isso e verificar qual é a melhor opção. Não basta aposentar, você precisa aposentar com a melhor aposentadoria. Esse é o nosso foco aqui. Partimos agora para a terceira regra. Se você tem 60 anos de idade e você tem um tempo de contribuição interessante, você pode se encaixar aqui. Veja os requisitos. O primeiro deles é você ter um tempo de contribuição mínimo lá em novembro de 2019. Então, nós precisamos voltar novamente em novembro de 2019. Para o homem, ele precisava ter 33 anos de tempo de contribuição lá em novembro de 2019. Então, você vai somar. Você precisa desse mínimo, 33 anos de tempo de contribuição em novembro de 2019. Se você não tiver,
já descarta essa possibilidade de aposentadoria. Mas se você tem, então já podemos seguir por aí. Aqui não exige uma idade, então por isso, se você tem 60 anos de idade, inclusive menos que isso, você pode se encaixar. Você precisa pagar um pedágio de 50% do que faltava para você atingir os 35 anos de tempo de contribuição. Lembra? Esses 35 anos de tempo de contribuição é muito importante também aqui na verificação dos requisitos. Então, você voltou em novembro de 2019, esquece a idade. O que você precisa verificar é se você tinha 33 anos de tempo de contribuição em novembro de 2019 e você vai pagar, além do que faltava para atingir os 35 anos, 50% desse tempo que faltava. Preenchendo esses requisitos, você consegue se aposentar nessa modalidade de aposentadoria. Olha que interessante, já falamos de 3 possibilidades. E ainda falam por aí que não existe mais regras de aposentadoria, a pessoa nunca vai aposentar. Será? Temos regras boas de aposentadoria ainda e é importante estar sempre atento com a renda que você vai ter, porque isso vai impactar futuramente seus 10, 20, 30 anos aí seguintes da sua vida, você vai depender desse valor. Então é muito importante verificar todo esse conjunto. Falamos de 3 casos. E agora eu vou falar de mais um que segue essa regra. Como a gente está falando de uma idade mais reduzida, esse ainda precisa ter um tempo de contribuição maior. Eu estou falando várias vezes, 35 anos de tempo de contribuição que você precisa somar diversas vezes. E nós vamos falar uma regra que chamamos de regra da aposentadoria por tempo de contribuição no direito adquirido, que é você comprovar que em novembro de 2019, a data da reforma, você tinha 35 anos de tempo de contribuição. Se você conseguir comprovar, ainda que hoje, em 2024, que lá você tinha 35 anos de tempo de contribuição, você pode se aposentar e não precisa se preocupar com a idade. Aqui não vai exigir idade alguma. Volto a dizer a importância de procurar um profissional, porque ele vai verificar se você tem algum tempo de contribuição que não está na sua carteira de trabalho, que não está ali anotado. E muitas vezes a pessoa tem. Eu utilizo muito o período rural aqui para atingir esse requisito de 35 anos de tempo de contribuição, ainda que em novembro de 2019. Essa é uma outra regra que é a regra do direito adquirido. Veja, falamos de 4. Pedágio de 100%, pontos, pedágio de 50% e, além disso, a regra do direito adquirido. E agora vamos falar de 2 regras que, se você é homem com no mínimo 60 anos de idade, pode se encaixar aqui. E o tempo de contribuição é bem reduzido. Aqui nós vamos conversar de 2 modalidades de aposentadorias mais específicas. Então, são pessoas específicas que vão conseguir preencher esses requisitos. Eu vou falar primeiramente da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, seja na modalidade de grau leve, moderada ou grave, tem direito de se aposentar com 60 anos de idade. Eu estou falando do homem, porque a mulher ainda é uma idade mais reduzida. Se você quer saber, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo só para a mulherada aqui também trazer todas as possibilidades. Mas a pessoa com deficiência, homem, pode se aposentar com 60 anos de idade. Olha que interessante, aqui nós temos uma boa redução. E por ser algo específico, uma aposentadoria específica, o tempo de contribuição também é reduzido. Aqui precisa apenas de 15 anos. Lembrando que durante esses 15 anos tem que ter tido aí a deficiência, então é preciso fazer essa comprovação. Mas olha que oportunidade. Então, essa é uma das possibilidades que a idade é reduzida e o tempo também. São algumas exceções. E a segunda é a aposentadoria rural, a minha queridinha aposentadoria rural, que o homem também se aposenta com no mínimo 60 anos de idade e 15 anos de carência. 180 meses de carência rural. Aqui precisa ser puramente rural. Além disso, precisa estar exercendo a atividade rural no momento do requerimento ou quando preencheu os requisitos. Completando todos esses requisitos, consegue a tão sonhada aposentadoria. Olha quanta oportunidade em um único vídeo. Por isso que você precisa encaminhar para as pessoas que você ama. As pessoas precisam entender essas regras. Aqui eu disse para vocês quantas regras? 6 possibilidades? É bastante coisa. E você pode se encaixar ou o seu conhecido, o seu familiar. Por isso, não perca tempo. Já encaminha esse vídeo. A gente conversou aqui, primeiramente, de 4 regras que o tempo de contribuição precisa ser maior para poder se aposentar com essa idade menor. E, por fim, 2 regras específicas, que a idade é menor
E o tempo de contribuição também é um tempo muito interessante de 15 anos. Então, essas são as possibilidades para homem com 60 anos de idade, no mínimo, partindo dos 60 anos, porque se você tem mais 60 anos, consequentemente, você também pode se encaixar nessas regras. Eu espero que vocês tenham gostado. A bola agora é com vocês, então coloque aqui nos comentários um tema que você quer ver aqui nos vídeos e vamos partir para o nosso próximo vídeo. Espero vocês semana que vem.